Olá! Fevereiro é o mês da conscientização sobre as doenças raras. São realizadas iniciativas no Brasil e no mundo, em especial no último dia do mês, que é o Dia Nacional e Mundial das Doenças Raras. O Viver Melhor de hoje vai ouvir médicos, pacientes e familiares. Uma edição dedicada à informação, reflexão, alerta. Mas antes de ouvir os especialistas, você vai conhecer a história da Viviane, de Manaus. Ela tem 3 filhas, 2 com microcefalia vera. Uma mãe que superou os limites e tem ajudado outras famílias que enfrentam esse desafio. Melhorar a qualidade de vida das 2 filhas é a luta de Viviane, desde que as meninas nasceram. Ela foi mãe de primeira viagem aos 19 e ainda na gestação descobriu que a primogênita Ana Vitória, hoje com 23 anos, tinha microcefalia vera, uma condição neurológica rara de origem genética, caracterizada por anomalias no crescimento do cérebro dentro da caixa craniana. Eu tinha passado em 5º lugar na Universidade Federal e eu me vi numa posição de que eu tinha que tomar uma decisão. Então, eu optei por fazer a universidade, que é a Ana Vitória. Por isso que hoje eu falo que eu sou PhD em mãe, né? A mãe foi informada pelos médicos de que a menina teria comprometimento no desenvolvimento neurológico, mental, psíquico e motor. Foi então que, desde os primeiros meses de vida, Viviane aprendeu exercícios de estímulo com a equipe de fisioterapeutas e fonoaudiólogos para tentar reverter o possível quadro. Eu passei 1 ano da minha vida e da vida da Ana Vitória estimulando a Ana Vitória todos os dias, cores, formas, música. Se tinha que tomar banho era um tipo de música, se tinha que comer era um tipo de música, as coisas dela eram tudo coloridas, tudo. A Ana Vitória tinha uma irritabilidade, tem uma irritabilidade absurda, então tudo ela se estressava, tudo era raiva, tudo ela ficava roxa. Graças à entrega, amor e dedicação de Viviane e a família, 1 ano depois, novos exames constataram que com os estímulos, Ana Vitória passou a ter atividade cerebral na parte de trás do crânio e pôde andar, falar, ter uma vida quase que normal. Mas o que Viviane jamais esperava aconteceu 2 anos depois. Na 2ª gestação, ela descobriu que a filha também teria microcefalia vera. Veio o desespero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Chorei, eu me desesperei. Até que, novamente, Viviane arregaçou as mangas e fez o mesmo trabalho com Maria Luísa, que hoje tem 21 anos. Os resultados foram mais lentos. Hoje a menina fala, anda, socializa, mas tem uma idade mental menor que a biológica e também tem dislexia. Maria Luísa, ela nos dá alguns problemas, a Maria Luísa tem algumas crises. Hoje a Maria Luísa toma remédio para ansiedade, ela tem crises fortíssimas de ansiedade, ela se bate, ela se machuca. Hoje a Ana Vitória já controla mais isso. Aí foi quando eu vim aprender 2 coisas, que amor de mãe não tem porcentagem e que, pelo fato da microcefalia ser uma condição, ela varia de pessoa para pessoa. Então, eu tenho 2 pessoas em casa com o mesmo diagnóstico que são com pessoas completamente diferentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, existem entre 6 e 8 mil tipos de doenças raras que afetam 300 milhões de pessoas no mundo e desafiam médicos e indústria farmacêutica, tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O diagnóstico de uma doença rara tende a gerar uma série de sentimentos negativos, não só no paciente diagnosticado com a doença, mas também nos familiares. Então é muito importante nesse momento apresentar compreensão, carinho, oferecer cuidado ao paciente, mas sempre lembrando que a própria família também precisará desses cuidados, desse carinho, dessa compreensão de algum momento para conseguir entender o que acontece em termos de sentimentos, em termos de incômodos, lidar com defesas psíquicas que podem vir a aparecer. As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de sinais e sintomas, que variam de enfermidade para enfermidade. Normalmente elas não têm cura, mas em todos os casos, há indicação de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. A intervenção fisioterapêutica é essencial para a melhora da qualidade de vida, funcionalidade e independência desses pacientes.
Quanto mais cedo e quanto mais precoce for feito o diagnóstico e também tiver acesso a essa terapia, maiores e melhores são as possibilidades de intervenção. Não devemos também observar só a questão do diagnóstico, a questão da doença. Temos que ter um olhar mais humano perante esse paciente, né? Os objetivos desse paciente. Eu já tive paciente que o objetivo principal dele era ir por chão e brincar com o neto. Outra mãe me pedia também que apenas queria que o paciente engatinhasse. Viviane e as 3 filhas vivem em Manaus e se tornaram um exemplo de esperança e superação. Eu vou começar com o Dr. Rui. Dr. Rui, eu queria que o senhor fizesse uma conexão primeiro com a história que nós acompanhamos agora na reportagem da Viviane e das 2 filhas com microcefalia. Qual é a importância, então, de um aconselhamento genético para ver uma compatibilidade genética ali com o companheiro? Qual é a importância disso? Bom, eu achei muito interessante, Rafael, o depoimento da Viviane. Agora veja, nasceu a 2ª menina, Maria Luísa, né? Também com a mesma característica da microcefalia. Então, todos nós concordamos que a recorrência de uma mesma irmandade, de uma mesma entidade, isso é fortíssima indicação de que essa condição é genética. Uma coisa que a gente batalha muito, nós médicos geneticistas, é o diagnóstico precoce. Quer dizer, toda vez que nasce uma criança com alguma malformação congênita, eu diria assim, sem menosprezar os demais colegas, o primeiro médico que deveria ser chamado para tentar analisar o caso e conversar com os pais seria o médico geneticista. O neonatologista ou o pediatra que não tem malformação, não tem informação nessa área, às vezes uma prega na borda aqui da orelha pode ter um significado que ele vai dizer, não, isso não é nada. Ou então um apêndice pré-auricular, isso põe um fiozinho ali, tira e corta e pronto, né? Isso que eu ia perguntar Então, para o senhor, quais são os indícios, né? O senhor deu esse pequeno exemplo aí, mas todos os elementos ali naquele recém-nascido, um elemento diferente já pode indicar a doença rara? Ela apresenta quais sinais? Eu vou te dar um exemplo, que não é o caso aqui, mas, por exemplo, crianças que têm as sobrancelhas unidas, chama-se síndrome de Cornélia de Lange. Esse é um sinal importantíssimo, mas podem acontecer outros sinais associados, como defeitos de membros superiores, principalmente. Então, aí é que está. Nós temos que juntar essas pedrinhas para montar o quebra-cabeça. Então, a doença rara, né, justamente nesse último dia de fevereiro, está presente justamente para levantar e chamar a atenção da existência dessas doenças, embora sejam milhares e que muitas não chegam a ser diagnosticadas, podem até falecer antes e a família não fica sabendo. Doutor Raskin, quais são as maiores dificuldades quando a gente fala no acesso a políticas públicas, na formação de profissionais capacitados em doenças raras? São inúmeros os desafios, né? Os desafios vão desde o momento do diagnóstico, aonde os profissionais de saúde recebem pouco treinamento durante a sua graduação, para poder reconhecer esses sinais e sintomas que o Dr. Rui colocou. Temos um curso de medicina de 6 anos, né, com aulas de manhã e de tarde, e dificilmente você vai ter 1 ou 2 aulas no curso falando especificamente sobre doenças raras. Então, isso já traz um impedimento muito grande, porque na hora que esse médico for exposto à vida real, quem disse que o primeiro paciente que ele vai atender
não vai ser um paciente com uma doença rara. E aí, então, ele não foi corretamente treinado para isso. Felizmente, existem 300 médicos geneticistas no Brasil, porque 80% das doenças raras são de origem genética. Então, é óbvio que o profissional mais importante para lidar com essa situação é o médico geneticista. Mas, infelizmente, não existem 3.000 médicos no Brasil geneticistas. E isto realmente é um problema sério, um problema de longa data. O número de médicos genetistas no Brasil vem aumentando, mas muito lentamente. Doutor Raskin, quais são as doenças raras mais comuns aqui no Brasil? A gente tem como elencar as mais frequentes? Essa é uma pergunta interessante, porque nos remete ao tema de que a resposta é não. Não temos. Mas como assim não temos como elencar as mais frequentes? É que o Brasil não tem até hoje um sistema adequado de vigilância epidemiológica específico para as doenças raras. O Brasil até tem um sistema de vigilância epidemiológico para malformações congênitas. Mesmo esse sistema, ele é bastante limitado. Então, agora sim, respondendo a sua pergunta, né, nós temos doenças como a fibrose cística, a atrofia muscular espinhal e a hemofilia, só para citar 3 das 6.000, em que você não terá nenhuma malformação congênita e, olhando para as crianças, elas parecem ser normais nessas 3 condições. Mesmo assim, com o passar dos dias, das semanas ou dos meses, eles vão começar a apresentar problemas de saúde e que, se bem investigados, vão nos levar ao diagnóstico de doenças raras, como a fibrose cística, a atrofia muscular espinhal e hemofilia, que são 3 dessas condições que hoje o brasileiro já conhece um pouquinho melhor. A gente vai falar mais sobre essas questões daqui a pouquinho no próximo bloco, viu? Peço licença a vocês, já voltamos aqui ao nosso bate-papo. Bom, daqui a pouquinho vamos falar sobre avanços em torno das doenças raras, porque uma resolução aprovada pela ONU, Organização das Nações Unidas, traz esperança para pacientes e familiares. Os detalhes você confere a seguir, eu volto já. O programa Viver Melhor está de volta e hoje exibimos uma edição especial sobre as doenças raras. Isso porque no próximo dia 28 de fevereiro, sempre o último dia do mês, é celebrado o Dia Mundial, Dia Nacional das Doenças Raras. Aqui na tela, a logo oficial da campanha 2022. E esse ano também pode ser o ponto de partida para a implantação de uma nova política de apoio e acolhimento para quem vive com uma doença rara. Isso porque, recentemente, em uma decisão inédita, a Organização das Nações Unidas, a ONU, aprovou uma resolução para que essas pessoas e suas famílias tenham acesso a bons serviços de saúde, proteção social e educação. O documento foi sancionado durante a Assembleia Geral da ONU em dezembro do ano passado e teve a assinatura de 54 países, incluindo o Brasil. No texto, as Nações Unidas reconhecem os desafios vividos pela população que sofre com essas enfermidades, desde o acesso ao diagnóstico e tratamento até o preconceito e exclusão social. A resolução estimula os países membros a fortalecerem seus sistemas de saúde, adotando estratégias, planos de ação e legislações para o bem-estar das pessoas com doenças raras e seus familiares. Isso foi um marco histórico para ter um olhar diferenciado, uma política internacional que olhem e cuidam das pessoas com doenças raras, que começa a colocar as regras como nós vamos tratar e nós vamos diagnosticar e cuidar das pessoas com doenças raras no nosso mundo. Então isso será um marco para a mudança radical para as pessoas com doenças raras no mundo. Então o futuro será melhor em termos de medicina, em termos de tecnologia, graças
ao investimento em doenças raras e em doenças genéticas. Anthony é pai de Anthony, que em 2011 foi diagnosticado com a mucopolissacarose, a síndrome de Hunter, uma doença ultra rara. Depois de ter enfrentado uma jornada que inclui viagens e compra de remédio nos Estados Unidos, até descobrir o que o filho tinha, o empresário decidiu fundar em 2013 a Casa Hunter em São Paulo. Junto com outros pais de crianças com a síndrome e médicos focados em estudos genéticos, a instituição acolhe quem precisa de apoio e informação sobre a doença. A doença rara afeta não somente o paciente, ela afeta o pai, a mãe, psicologicamente e materialmente. Ela afeta a família toda, os irmãos, ela afeta os avós. Então, quando a gente fala temos 300 milhões de pessoas com doenças raras no mundo, a verdade, nós estamos afetando mais de 1 bi de pessoas no mundo. Quando a gente fala que temos 13 a 15 milhões de pessoas no Brasil, então a verdade, nós temos mais de 40 a 50 milhões de pessoas afetadas. Afetadas em todos os jeitos, afetadas em todas as maneiras. Por isso, o cuidado, o olhar tem que ser muito bem pensado. O manejo tem que ser muito bem pensado e a política pública tem que ser muito bem planejada. Agora eu vou voltar a falar com os meus convidados de hoje no estúdio aqui para repercutir os avanços sobre essa resolução da ONU e outras questões que envolvem as doenças raras. Comigo aqui os médicos geneticistas, Dr. Rui Fernando Piloto, Dr. Salmo Raskin. Dr. Rui, vamos lá, vou começar com o senhor mais uma vez. Vemos aí a resolução da ONU que dá um norte aí, frisa a importância, né, para que as nações levem esse assunto de forma mais prioritária, vamos colocar assim. Rafaela, eu acho que essa resolução que saiu em dezembro da ONU, ela vem reforçar alguns pontos, como, por exemplo, a conscientização da existência de doenças raras, difundir conhecimentos sobre as síndromes malformativas e doenças raras, e assim como também facilitar a informação, porque, como o Salmo falou, quer dizer, é importante, né, e esse senhor da Casa Hunter falou, é importante o conhecimento. Com isso, nós vamos congregar pessoas, organizações e instituições interessadas em apoiar famílias. Nós precisamos construir um banco de dados sobre essas doenças raras, né, para que possamos oferecer melhores condições. Além disso, uma coisa importante é representar os interesses das pessoas. Ora, se uma pessoa com doença rara tem direito ao acesso a um atendimento médico, né, isso deve ser respeitado. Ou, se existe uma medicação, né, e que hoje a gente sabe que algumas que têm medicação, elas são extremamente caras, mas nós temos que melhorar o acesso a essas situações. Um exemplo que eu queria, Rafaela, só mencionar, né, das doenças raras que o Dr. Salmo falou, uma que a gente não pode esquecer é a fenilcetonúria, cuja doença é detectada através do teste do pezinho. Doutor Raskin, doutor Rui já adiantou aqui um pouquinho sobre o teste do pezinho. O senhor teve participação ali ativa lá atrás, algumas décadas, na implantação do teste do pezinho na rede pública. E agora temos o teste do pezinho ampliado. Cerca de quantas doenças são descobertas agora, doenças raras, por meio desse exame? Eu tive participação no ano de 2001,
quando houve uma primeira expansão, vamos dizer assim, do número de doenças testadas. Então já existia o teste do pezinho no Brasil, mas ele foi organizado em 2001 através de um programa nacional de triagem neonatal. Nesse momento eu tive uma participação para ajudar a implantação do teste para a doença fibrose cística, que foi minha tese de mestrado e doutorado. E aí, com essas informações que eu captei, eu pude informar os gestores da importância de incluir o teste para essa doença no Brasil. Esse teste agora já existe, então, há 20 anos, mudou a história natural dessa doença no Brasil, que antes era diagnosticada raramente e muito tardiamente, justamente ao contrário do que a gente quer. E agora, com o teste do pezinho, ela é diagnosticada quase todos os casos nos primeiros meses de vida. Então, aí os cuidados, o prognóstico das pessoas que têm essa doença muda completamente pelo diagnóstico precoce através do teste do pezinho. E agora, em 2022, nós vamos ter, então, um segundo momento de ampliação desses testes aqui no Brasil e cerca de 50 doenças passarão a ser rastreadas. É um avanço bem grande. Esse número de 50 doenças é um número bem maior do que atualmente, que cerca de meia dúzia de doenças é testada, e é um desafio muito grande para o Brasil implantar essa expansão. Mas foi aprovado isto, né, como lei, e com o prazo de 1 ano para ser iniciado, e então em 2022, de alguma forma, isso vai ser iniciado. Ainda acredito eu que lentamente nos primeiros momentos, porque é uma tarefa que exige uma reestruturação completa desse sistema do Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas é um primeiro passo. E se em 2022 isso não for atingido de forma efetiva, então que seja em 2023, que também já será um passo bem importante. Doutor Rui, bom, na próxima semana, agora finalzinho do mês, dia 28, temos várias iniciativas no Brasil e no mundo em torno desse Dia Mundial. Alguma agenda específica aí no seu estado? No ano passado nós tivemos o primeiro simpósio sobre doenças raras, foi um sucesso muito grande, e agora então nós faremos o segundo simpósio. O tema que nós escolhemos para esse segundo simpósio é justamente os direitos das crianças com doenças raras. E tem muita relação com esta aprovação pela Assembleia Geral da ONU e também tem muita relação com uma aprovação anterior da ONU sobre o direito das crianças. Então, nós nos apoiamos num trabalho feito por pesquisadores australianos que adaptaram o direito das crianças, resolução da ONU, para o direito das crianças com doenças raras. Inclusive, esses 2 pesquisadores australianos estarão presentes neste evento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai acontecer no dia 10 de março agora, das 19 às 21 horas, no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Pediatria, com acesso livre e gratuito para toda a sociedade. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui também para ressaltar que o Dr. Raskin, no ano passado, descobriu em pacientes brasileiros a causa de 3 doenças ultra raras. Inclusive, um artigo sobre uma das descobertas foi publicado numa prestigiada revista científica da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Bom, entre as doenças, Dr. Raskin, retinoblastoma, é isso? Isso. Agora, antes de ouvir o senhor a respeito, ouvir o Dr. Rui também para repercutir essa questão e a gente finalizar o programa, eu quero compartilhar com vocês, quero relembrar aqui o depoimento corajoso e necessário do apresentador, jornalista Tiago Leifert e da esposa dele, Dayana Garbim. Bom, isso foi em janeiro, no finalzinho de janeiro, como forma de alerta para outras famílias, eles divulgaram um comunicado contando que a filha do casal, a pequena Lua, de 1 aninho e pouco, ela está com câncer raro nos olhos, que é chamado retinoblastoma. Vamos acompanhar o vídeo. A gente teve muita sorte de descobrir, porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo. Enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão. E a gente nunca imaginou que algo tivesse impedindo a visão dela.
Só que aí o Tiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lu. Era como se o olho... Como é que fazia, Tito? Um movimento irregular. Um movimento irregular. E ela me olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. Eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. O que eu mais gostaria é que, sei lá, em agosto, julho, maio do ano passado, eu estivesse navegando pelo Instagram ou no meu WhatsApp e eu tivesse acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha dele sobre retinoblastoma. Então eu estou fazendo esse vídeo junto com a Dai, não porque a gente está pedindo energia positiva, claro que a gente está, se vocês quiserem mandar, a gente agradece muito que a gente está precisando, mas é porque se a gente conseguir fazer com que um casal leve uma criança antes do que a gente conseguiu, missão cumprida, e a Lua vai ficar muito feliz também. Bom, e esse vídeo foi justamente para isso, para chamar a atenção da população, da comunidade, você que tem criança em casa. O Tiago bem lembrou, né, doutor Raskin, o quanto importante é a divulgação dessas informações. O diagnóstico preciso pode salvar vidas, né? Achei muito importante a declaração do Tiago Leifert e da esposa dele. Eles não tinham nenhuma obrigação de expor esta questão da filha Lua deles na mídia nacional e fizeram por espontânea vontade, mas fizeram um grande serviço para a comunidade de doenças raras. Porque no momento em que uma pessoa bastante conhecida como o Tiago faz esse tipo de declaração, primeiro ele mostra que isso pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Segundo, ele chama a atenção para as doenças raras e a peculiaridade dessa doença é que ela precisa ser diagnosticada bem precocemente, como nós temos falado desde o primeiro minuto aqui nesta matéria. E trata-se de uma doença que é genética, né, em 100% das vezes, e em parte das vezes é hereditária também. Ou seja, um casal que tem um filho com retinoblastoma tem uma chance de ter outro filho com retinoblastoma, e a pessoa que tem retinoblastoma também tem chance de vir a ter filhos com retinoblastoma no futuro. E com as declarações e a coragem do Tiago e da esposa, certamente outras crianças com retinoblastoma serão diagnosticadas bem precocemente pelos seus pais. Veja que volta ao tema que nós falamos agora há pouco, sobre a importância da população conhecer sobre a saúde. Quero crer que a maioria da população brasileira nunca tinha ouvido falar neste tipo de doença rara que é o retinoblastoma. E agora boa parte da população já conhece. E é isso que a gente quer, chamar a atenção e que as pessoas procurem o médico geneticista. Embora alguém que tem um nenê que nasceu numa outra cidade, lá em Pirirocó, e você pode dizer, me mande uma foto do teu nenê, mas tire uma foto com flash. Hoje em dia quase não usar o flash, mas quando tira a foto com o flash, quem tem retinoblastoma aparece aquela manchinha no olho, né? Então, esse papel do programa de vocês, Viver Melhor, é exatamente isso que nós queremos proporcionar, para que os pais de crianças com doenças raras e as próprias crianças com doenças raras possam viver melhor, né? E que, eu não sei como a gente pode difundir, que ao nascimento de uma criança com uma malformação, um defeito genético, seja encaminhada a um serviço de genética ou chame um médico geneticista, que eu tenho certeza que ele vai encontrar uma luz no caminho do descobrimento da etiologia dessa doença. Doutor Raskin, então, suas considerações finais para a gente encerrar aqui e viver cada vez mais e melhor, mesmo com doenças raras. A gente sabe que é uma condição, podemos melhorar a qualidade de vida desse paciente e conscientizar a população também, né? Exato, a população não deve se sentir
perdida. Eu queria dar uma informação útil para a população. A Sociedade Brasileira de Genética Médica, da qual eu e o Dr. Rui fazemos parte também, tem um site, sbgm.org.br, de acesso livre, e nesse site qualquer pessoa rapidamente encontra os médicos geneticistas que atendem no Brasil. Apesar de serem poucos, eles estão hoje mais espalhados pelo Brasil, que é melhor, e praticamente todos os estados brasileiros têm pelo menos um médico geneticista, e a maneira de encontrá-los é acessando o site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, e lá vão ter todos os dados sobre um médico geneticista perto de você. De modo que não se sinta desamparado ou desamparada. Se você suspeitar, o seu médico suspeitar que o seu filho tem uma doença rara, os médicos geneticistas estarão próximos de você para que um diagnóstico possa ser feito de maneira mais precoce possível e iniciar as condutas médicas para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Maravilha! Muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho de vocês, Dr. Raskin, Dr. Rui. Muito obrigada, viu? Em nome de toda a equipe. Saúde, sucesso, tudo de bom para vocês. Um forte abraço, viu? E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá, eu te espero. Tchau, tchau.